desta canção, só tu és Senhor. 1 Samuel, Digno do meu louvor, capítulo só tu és 7. Senhor. Nós falamos primeiro porque é o livro, é masculino, não é primeira, não é uma carta, é um livro. 1 Samuel, capítulo 7, o verso 12. Amém? 1 Samuel, capítulo 7, verso 12. Eu quero fazer a leitura desse verso com você. E depois nós vamos meditar um pouco, para depois nós voltarmos para todo esse texto a partir do capítulo 3. E eu quero mostrar para você algo muito interessante nessa noite. No nosso último culto de 2025, eu quero trazer para vocês e com vocês uma reflexão que eu fiz também para a minha vida, para a minha história e para aquilo que eu vivi e passei nesse ano de 2025. O texto diz assim, verso 12: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu gostaria que você repetisse junto comigo essas últimas palavras. Vamos lá? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A palavra Ebenezer, na língua hebraica, significa pedra de ajuda ou rocha de socorro. Ebenezer, pedra de ajuda. Quando nós olhamos o texto do Salmos 18, verso 2, o salmista confirma o seguinte: o Senhor é a minha rocha. Nós sabemos muito bem que nas Escrituras Jesus Cristo é a rocha. No texto lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus fala sobre alguém que construiu a sua casa sobre a areia e outro alguém que construiu a sua casa sobre a rocha. A construção sobre a areia é uma construção fácil, sem planejamento, é uma construção sem investimento, sem dar suor, mas é uma construção que cai. Vieram os ventos, veio a chuva, veio a tempestade e a grande foi a sua ruína. E Jesus fala isso exatamente para nos mostrar que Ele é a rocha, Ele é a pedra de fundamento. Salmo 18, 22, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. O texto em 2 Samuel, capítulo 22, verso 2, é o cântico de Davi. Davi canta após uma batalha. Davi levanta um cântico, ele levanta um salmo. E 2 Samuel 22, verso 2, Davi diz: o Senhor é a minha rocha. E no verso 3, o meu Deus, o meu rochedo, pedra de fundamento. O Senhor é meu rochedo, o Senhor é a minha rocha. O texto do profeta Isaías, capítulo 26, verso 4, ele diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Deus é rocha, Deus é uma pedra e Deus é uma rocha eterna. Ele não é passageiro, Ele é alfa e o ômega. Ele não teve início, Ele não terá fim. Ele é eterno. A nossa vida se desenvolve entre 3 Cs: ciclo, círculos e circuitos. São os 3 Cs: ciclo, círculos e circuitos. Eu acredito que você consegue falar junto comigo. Vamos lá? Ciclo, círculos e circuitos. Ciclo nos fala de tempo. Circuitos nos falam de lugares. Há lugares que não nos pertencem mais. Há lugares aos quais nós não pertencemos mais.
Há lugares que você frequentava que você já não frequenta mais. E há novos lugares que nós começamos de frequentar. São os circuitos da vida. Nós precisamos aprender a nos desligar de lugares, aprender a ligar-nos em outros lugares, porque lugares fazem parte do desenvolvimento da nossa caminhada. Há lugares que nós não pertencemos e há lugares que saem da nossa vida. Circuitos. O segundo C é o C dos círculos. Há pessoas que precisam sair da nossa vida. Há amizades que precisam sair da sua história. Uma coisa é gratidão, outra coisa é dependência emocional de alguém que ajudou você. Nós somos gratos, mas não dependentes emocionais. Nós honramos, mas não dependentes emocionais. São os círculos, são pessoas. Há pessoas que precisam sair da nossa vida e há pessoas das quais nós precisamos sair da vida dela. Porque a nossa vida precisa caminhar para frente, nós temos uma história, nós temos um foco, nós temos um alvo, nós temos um propósito em Cristo, nós temos um propósito na eternidade. Então há pessoas que não podem mais caminhar com a gente e há pessoas que você precisa deixar. São círculos. E há novas pessoas que nós precisamos trazer para a nossa vida. Você precisa andar com pessoas que fluam para a mesma direção que você. Você precisa andar com pessoas que tenham a mesma fé que você, o mesmo Deus que você. Você precisa andar com pessoas que vão ajudar você a crer naquilo que você crê. Nós somos um resumo de com quem nós andamos. Se nós andamos com a vagabundagem, nós não podemos esperar a vida próspera. Se nós queremos prosperidade na nossa vida de casamento, na nossa vida de fé, nós precisamos trazer para a nossa vida pessoas, círculos que nos ajudem a caminhar com Jesus. Circuitos, lugares. Círculos, pessoas. Ciclos. Fala de tempo. Você faz a avaliação do tempo da sua vida? Precisamos aprender a fechar ciclos. Precisamos aprender a começar novos ciclos. E nós precisamos aprender a avaliar ciclos. Nós estamos chegando no final de mais um ano. Nós não somos como um animal que não sabe de nada, que não tem consciência de tempo. Nós somos seres humanos e nós precisamos fazer uma avaliação dos ciclos da nossa vida. Como foi o nosso ano? Nesse ano de 2025 eu progredi, eu caminhei para frente, a minha família progrediu, a minha casa progrediu. Esse ano de 2025 eu amadureci. Eu chego no final desse ano mais humilde ou mais orgulhoso? Eu chego no final desse ano mais instruído, com mais luz ou com mais trevas? Eu chego no final de 2025, eu preciso fazer uma avaliação. Eu sou uma pessoa melhor, eu sou um cristão melhor, você é um pai melhor, um marido melhor, você é uma esposa melhor, você é uma mãe melhor, você é uma dona de casa melhor. Você precisa aprender a avaliar ciclos. Você precisa aprender a fechar ciclos. A nossa vida não pode ser sempre a mesma. Por isso que é tão importante nós fecharmos ciclos. É tão importante uma criança fazer a formatura na escola. Por isso que é tão importante o papai e a mamãe ir na formatura e participar. É por isso que nós fechamos ciclos. É por isso que aqui na igreja nós falamos assim: agora terminou esse tempo e começou um outro tempo. E Salomão diz: há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Há tempo, há tempo, há tempo e há tempo. A nossa vida não é sempre igual. Nós precisamos aprender a fechar ciclos, a começar novos ciclos, e nós precisamos aprender a avaliar ciclos. Nós precisamos aprender a avaliar ciclos. E eu olhei algumas avaliações nas Sagradas Escrituras.
As Sagradas Escrituras nos apresentam muitos homens e mulheres que avaliaram a sua vida, colocaram o seu ministério no balanço e fizeram uma avaliação de final. Quando nós olhamos o ministério de Josué, o grande Josué, saiu do Egito, peregrinou junto com o povo durante 40 anos no deserto, foi a ferramenta de Deus que introduziu o povo de Israel em Canaã. E no final da sua vida, entregando o ministério, quando o povo de Israel volta outra vez à idolatria, ele faz uma avaliação. Em Josué 24:15 ele diz: mas eu e minha casa serviremos nós vamos servir ao Senhor. Ele fez uma avaliação, ele fez uma escolha. Salomão, o filho de Davi, o grande Salomão, o sábio Salomão, também chega no final da vida e faz uma avaliação da sua vida. Salomão, quando menino, recebe a visitação do Senhor, e Deus pede para ele: o que tu queres? E ele pede sabedoria, e Deus fala assim: porque não pedistes riqueza e também não pedistes a morte dos teus inimigos, eu te darei muita sabedoria. O homem começou um governo com muita sabedoria, mas ele passou por um período muito complicado da sua vida. Desobedeceu o ensino do seu pai, quando o seu pai diz: não te deitarás com mulheres, cuidado com o vinho, porque o vinho enfraquece os reis, cuidado com a idolatria. E Salomão casou-se com 1000 mulheres, trouxe ídolos para dentro de Israel, profanou o sagrado, queimou seus filhos a Moloque e se perdeu profundamente na idolatria e no sacrifício aos ídolos. Escreveu o Cântico dos Cânticos num período de profunda imoralidade sexual. No final da sua vida ele voltou outra vez à consciência. E quando ele escreveu Eclesiastes, terminando Eclesiastes 12:13, ele diz: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Então, de tudo que você já ouviu, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes capítulo 12, verso 1, ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Ele fez uma avaliação da vida dele. Ele voltou-se para Deus nos últimos dias. Deus o agraciou e ele fez essa avaliação, voltando-se para Deus. Nós olhamos mais um grande homem da Bíblia, um patriarca chamado Jacó, e ele também, no final da sua vida, diante de Faraó, ele faz uma avaliação da sua vida. No capítulo 47 de Gênesis, diante de Faraó, ele traz um resumo, e ele diz assim: os dias das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias e os anos da minha vida. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Você sabe muito bem que Jacó passou uma boa parte da vida dele mentindo, desobedecendo. Passou 20 anos nas garras de Labão, porque ele achava-se mais esperto do que Deus, desdobrava todo mundo, roubou a primogenitura do seu irmão. 20 anos no treinamento da escola de Labão, e mais alguns anos peregrinando pelo deserto em Sucote, uma vida complicada, um pai omisso, a sua filha foi estuprada, os seus filhos mataram os homens de uma cidade, uma complicação em cima da outra. No final da vida ele se volta para Deus. Gênesis 49, ele é profeta, ele profetiza corretamente tudo acerca de cada uma das tribos, cada um dos seus filhos. Mas no final da sua vida, ele faz uma avaliação: poucos e maus foram os dias e os anos da minha vida. Talvez muitas e muitas pessoas tenham esse mesmo balanço da vida,
eu podia ter vivido melhor. Eu poderia ter tomado escolhas muito mais inteligentes. Eu poderia ter sofrido menos. Poderia ter doído menos aflições, menos dores, menos doenças. Mas eu errei. Talvez você nessa noite precisa fazer uma avaliação muito sincera da sua vida. É justo, é honesto. Faça uma avaliação. Os dias das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. Poucos e maus foram os anos da minha vida. O salmista, no capítulo 90, ou Salmos 90, toma uma avaliação de Moisés. Moisés escreveu um cântico. O Salmo 90 é tomado pelo salmista, é introduzido no Cântico de Israel. E o salmista chega no final do seu ministério e ele diz o seguinte: Salmos 90, verso 9 e verso 10: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Como um breve pensamento. Você se lembra que esses dias era 1º de janeiro? E talvez você fez promessas de emagrecimento, de estudar, de trabalhar, e hoje já é no final do ano já. Talvez você nem cumpriu tudo isso. Um breve pensamento. E no verso 10, nosso irmão Moisés diz assim: os dias da nossa vida sobem aos 70 anos, ou em havendo muito vigor a 80, neste caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente, e nós voamos. Verso 11, e no verso 12 ele faz um pedido, uma oração para Deus: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. É uma avaliação. Ele faz uma avaliação do seu ministério e da sua vida. É justo avaliar os ciclos da vida. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo, nosso Saulo de Tarso, um sacerdote que por alguns anos, com a Bíblia debaixo do braço, matou cristãos, destruiu famílias, destroçou igrejas, matou ministérios. Um sacerdote foi tomado por Jesus no caminho de Damasco, foi convertido, foi batizado, e o touro bravo se tornou agora um homem manso, pregador do Evangelho. Quando ele termina o seu ministério em Roma, os seus últimos dias de vida, ele faz uma avaliação da sua vida. Segundo 2 Timóteo 4, versos 7 e 8, ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele combateu o bom combate. Há muitas pessoas guerreando maus combates, lutando combates, guerras inglórias. Há muitas pessoas batalhando, guerreando contra coisas inglórias, que você não deveria gastar a sua mente e a sua força em batalhas daquele tipo. Lute o bom combate, lute a boa guerra. Quando Paulo faz a avaliação no final da sua vida, ele diz: combati o bom combate, e completei a carreira e guardei a fé. Ele está dizendo: eu fiz tudo o que precisava ser feito. Se Deus recolhesse você hoje, você iria para a eternidade, você conseguiria na sua consciência dizer: eu completei a carreira? Eu fiz tudo o que precisava ser feito nesse ano? Você combateu o bom combate? Você gastou a sua força, o seu dinheiro, sua vida, sua narrativa, sua defesa numa boa batalha? Eis que o Senhor nos pedirá contas dos nossos dias, do que nós fizemos com a nossa vida, do que você fez com cada um dos dias desse ano. Combati o bom combate,
completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Amém. Nós não podemos deixar de fora que o nosso Senhor Jesus Cristo também fez uma avaliação da sua vida, dos seus ministérios. A Bíblia diz que Jesus estava na cruz e Ele fez uma avaliação da sua vida. E Ele disse: está consumado. Vamos falar juntos? Está consumado. Isaías, 740 anos antes de Jesus, já profetizava dizendo, Isaías 53, 11: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Está consumado. Eu quero convidar você a você também fazer uma avaliação da sua vida. Você precisa avaliar os circuitos, você precisa avaliar os ciclos da sua vida. Quando nós olhamos para esse texto aqui de 1 Samuel, Samuel começa o seu ministério em um momento que a lâmpada do Senhor quase se apagava. Um tempo muito difícil em Israel. Uma transição do período dos juízes para o período dos profetas. A arca da aliança estava abandonada. Ninguém se lembrava de Deus. Ele começa a ser profeta e sacerdote num período de enorme apostasia no povo. Você se lembra da história de Ana e de Eucana? Uma mulher que queria muito ter um filho, mas Deus queria um profeta. E essa mulher faz um voto com Deus, ela concebe, ela tem um filho, e ela leva esse menino de pouca idade para ser educada no templo. Por quem? Por Eli. Um homem que não conseguiu nem educar os seus próprios filhos. Como ele educaria o filho de alguém outro? A Bíblia diz que Eli, os seus filhos, eram homens de Belial, eram os homens do capeta. Roubavam oferta da igreja, se deitavam com as irmãzinhas da igreja. A Bíblia diz isso. Os caras eram encapetados. E Deus coloca Samuel nas mãos de um Eli, um sacerdote, para educar Samuel. E Samuel se torna sacerdote e profeta num período muito difícil do povo de Israel, quando a lâmpada de Deus quase se apagava. Eli e seus filhos haviam apostatado Israel. Às vezes você pensa que os nossos dias são difíceis, ou que o nosso tempo hoje é complicado. Não se apegue a isso, não é verdade. Os dias de Samuel eram muito difíceis, e Deus coloca ele numa brecha e diz: é com você, Samuel, você vai ser um grande homem, mas no meio de um tempo tão difícil. Sim, tempos difíceis geram homens fortes. Não reclame da sua vida. Tempos difíceis geram mulheres fortes. Tempos difíceis geram igrejas fortes. Glória a Deus pelos tempos difíceis que Deus tem dado para a nossa igreja. Nós não temos um monte de vício, nem um monte de costume, porque os tempos difíceis nos limparam. Amém? Deus havia entregue Israel nas mãos dos inimigos. Os filisteus governavam. E nessa situação, Deus entrega Samuel para ser sacerdote e profeta. Você pode folhear um pouco a partir do capítulo 2 comigo? O capítulo 2 começa com o cântico de Ana. No verso 12 do capítulo 2, os crimes dos filhos de Eli. No verso 18, a mocidade de Samuel. No verso 22, Eli repreende os seus filhos. No verso 27, a profecia contra a casa de Eli, profecia de morte. Capítulo 3,
Deus fala com Samuel numa visão. No verso 15 do 3, Samuel conta a visão a Eli. No capítulo 4, os filisteus vencem os israelitas. A presença do inimigo. O problema não é a presença do inimigo, o problema é a ausência de Deus. No verso 5 do capítulo 4, a arca é tomada, Ofni e Finéias são mortos. A arca é tomada e levada na casa de Dagão, lá nos filisteus. No verso 12, a morte de Eli. Capítulo 5, a arca na casa de Dagão. No capítulo 6, os filisteus enviam a arca para fora da sua terra. No verso 10, a arca chega a Bet-Semes. No verso 19, a arca chega a Kiriat Jearim. Olha o capítulo 7. O capítulo 7. Para você ter uma ideia, do primeiro capítulo de Samuel até no capítulo 7, haviam se passado 20 anos. 20 anos de ministério. Isso é um tapa na boca do imediatismo. Nós somos a geração fast food. Nós queremos tudo para ontem. Nós não temos tempo para esperar. 20 anos. Para você ter ideia, desde que Ana deixou Samuel lá no templo até o capítulo 7, há 20 anos de processo de ministério, até que Samuel se levanta, vence os inimigos e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. 20 anos se passaram. Olha o verso 2, capítulo 7, verso 2. O texto nos diz aqui a exortação de Samuel ao arrependimento. Para você ter ideia, Israel estava em profunda apostasia, longe de Deus. Longe de Deus. A arca do Senhor havia sido tomada e estava lá na casa de Dagão, nos filisteus. Amém? Você está entendendo? O exército de Israel havia sucumbido diante do exército filisteu várias vezes, derrota em cima de derrota. Sabe uma vida que só tem derrotas? Derrota no casamento, derrota no amor, derrota na vida financeira, derrota em cima de derrotas. E então começa aqui um período de consertos. No verso 2, sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações às suas vezes. As pessoas precisam lamentar 20 anos até que Deus conserta alguma coisa. Você está entendendo? Então sossega um pouco com o seu imediatismo. Não seja imediatista. O que você precisa ter pressa é para resolver o seu pecado. Tenha pressa para buscar a presença de Deus. Mas não tenha pressa para você ficar rico, para você casar, para você fazer isso, para fazer aquilo. Não seja imediatista. Nós precisamos andar com o pé no chão. 20 anos. E começa o concerto, verso 3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Quem livraria o povo? Deus. Quem precisava limpar a casa? O povo. Se o profeta Samuel viesse nos nossos dias e visitaria a igreja evangélica brasileira, com certeza ele diria: tira essa árvore de Natal de dentro da sua casa, desliga esses piscas, tira esse Jesus debaixo do pinheiro.
Tira essa maldição de dentro da sua casa. Tira esse ídolo da sua casa. Verso 4: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os Astarotes e serviram só ao... Tinha coração dividido. Eles não serviam só a Deus, mas eles começaram a servir só ao Senhor. Verso 5: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao... Eu vou orar por vocês, mas vocês precisam consertar a vida e se congregar. 6: congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. O que eles falaram para Deus? Pecamos contra o Senhor. Vamos falar junto isso? Pecamos contra o Senhor. Meus irmãos, quando alguém vem para o conselho, é atendido por um conselheiro, e a pessoa, ela abre a boca, ela diz: eu pequei contra o Senhor, como o filho pródigo sentado ao meio dos porcos, pequei contra Deus. Nós pecamos. Aí começa uma nova caminhada, aí começa um novo caminho. Se desencrusta aquela ferrugem velha e se tem a chance de começar uma nova história. Verso 7: quando pois os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em... Olha só, o inimigo já estava contente, dizendo: é mais um banquete para a gente. E às vezes tem crente que quando ele se movimenta, o mundo espiritual maligno diz: é hoje que a gente vai pegar mais um banquete, porque é fácil, o cara já está derrotado. O povo de Israel se mexe, os filisteus olham e dizem: é hoje. Hoje tem um banquete para a gente. Subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel tiveram medo dos... Olha só, gente derrotada tem medo de tudo. Tem medo do novo ano, medo do novo mês, medo do novo emprego, medo da nova faculdade, tem medo de tudo, porque a vida é pura derrota. Como que vai ser o próximo ano? Meu Deus do céu, porque a pessoa está acostumada a só ter derrotas na vida. 20 anos de derrota, gente. Verso 8: então, o que é então? Todo o texto preparou do verso 2 até o 7 um cenário para dizer então. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. O povo se lembrou do sacerdote. O povo disse: nós precisamos de um pastor, nós precisamos de alguém para nos guiar. Clame pela gente. Sabe quando o orgulho da sua vida, a altivez vai embora, você começa a entender que alguém precisa orar por você. Enquanto que você é orgulhoso, você não precisa de ninguém para orar por você. Você mesmo ora. Mas quando você entende que você não é grande, que você é fraco, que você é necessitado, você vai começar a pedir: meu Deus, irmão, você pode orar comigo? Eu preciso de alguém para orar por mim. Eles se lembraram do sacerdócio e disseram para Samuel: ora pela gente, clama pela gente. Nós não podemos ir pelas nossas mãos na batalha. Nós precisamos que o mundo espiritual nos ajude, que Deus nos ajude. Verso 9: tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Depois que houve um concerto, Deus respondeu. 20 anos de silêncio. Quem estava errado? Deus ou o povo? Quem precisava mudar? Deus ou o povo? O povo. E quando houve um concerto na família, nas casas, Deus respondeu o clamor do sacerdote. Verso 10: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido,
sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Quem lutou essa batalha? Deus, o Senhor. Verso 11: saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra. O que é tomar uma pedra? É fazer um altar? O que é uma pedra? É botar um marco, uma divisa. O que significa uma pedra aqui? É colocar uma pedra em cima de uma história de derrota. É colocar uma pedra em cima de uma situação complicada. E eu digo para você que é possível vencer, é possível dar a volta por cima, é possível pôr uma pedra em cima. Mas você precisa se arrepender, você precisa tirar da sua casa a maldição, você precisa se voltar para Deus, se voltar para o sacerdote, você precisa consertar a sua casa. O problema não é o inimigo, o problema é se Deus não está com você. E depois dessa vitória, tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. O que é isso? Dividiu as coisas. Samuel disse: não é mais o mesmo circuito, não é mais as mesmas pessoas, não é mais o mesmo ciclo. Tudo mudou. A partir de hoje é um novo tempo e uma nova história. Você pode colocar hoje, você consegue colocar hoje na sua vida uma pedra entre Mispa e Sem? Ou tem coisas tão prolongadas na sua vida que você tem rabo preso com um monte de coisa? Quando finalizar esse ano, você consegue profeticamente e espiritualmente colocar uma pedra entre Mispa e Sem? Você consegue dizer: fechei 2025, comecei um novo ciclo, comecei 2026. Você vai poder falar isso? Samuel pôde falar isso. Ele colocou uma pedra entre Mispa e Sem, e ele chamou essa pedra aqui, se chamou Ebenezer. E ele declarou: até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos, essa expressão fala de gratidão. Quem é grato? Quem consegue entender propósitos? Todas as vezes que nós vemos os discípulos e as pessoas resmungando e murmurando ao entorno de Jesus, se fala de pessoas que não conseguiam ver propósitos. Murmurar significa intercessão a demônios. Gratidão significa atrair a presença sobre a minha vida. E quando Jesus multiplicou 5 pães e os 2 peixes, Jesus levantou os céus e disse: graças te dou, Pai. Gratidão gera multiplicação, gratidão gera vitória. Essa expressão fala de um homem grato. Você é grato a Deus pela obra dele na sua vida? Você é grato a Deus pelos caminhos que Ele fez você andar? Segundo lugar, essa expressão fala de quem não toma para si os méritos do Senhor. Samuel diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Não fui eu que me ajudei. Não foi braço de carne que nos livrou. Foi o Senhor. Você consegue dar os méritos para Deus? Tem pessoas que na vida dela, ela é só ela. É eu, depois de mim vem eu de novo. E depois de eu, vem eu de novo. E depois de eu, vem eu de novo. Isso significa o quê? Que a pessoa não consegue dar os méritos para Deus. É só ela. Terceiro e último lugar, essa expressão é de quem acertou a vida e tem resultados de vitória. Só quem acerta a vida e consegue colocar as coisas no lugar vai poder dizer:
Ebenezer, até aqui nos ajudou só quem acerta a vida. O que é acertar? É arrumar as coisas, é tirar dentro de casa as tarotes e os ídolos, colocar o coração em Deus, não ter o coração dividido, acertar o coração. Essa expressão é de quem acertou a vida e tem resultado de vitória. Meus irmãos, eu e você fomos criados para termos vitória na nossa vida. Uma pessoa curada, a cura da alma vem pela vitória. A cura do nosso corpo vem pela vitória. Quem só tem derrota tem sofrimento de osso, sofrimento de fígado, sofrimento de pâncreas, sofrimento de ombro, sofrimento de coluna. Nós sabemos disso. A vitória te cura. As vitórias nos colocam no ânimo de novo. As vitórias curam dores de cabeça e da alma. Por isso você precisa colocar a sua casa em ordem, para você poder dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Para a gente finalizar, você consegue falar junto comigo essa frase? Vamos lá? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Baixe sua cabeça em nome de Jesus. Nós fizemos, Senhor Deus, nós fazemos uma avaliação da nossa vida e dos ciclos da nossa vida. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor é muito bom. Obrigado, Pai, que o Senhor é bendito e maravilhoso. Obrigado, Senhor Deus, por esse momento de meditação na Tua presença. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse ano. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo. Obrigado, Senhor Deus, por esse lugar. Obrigado, Senhor Deus, por esse espírito. Obrigado, Senhor, por essa atmosfera. Nós queremos ser gratos, Senhor Deus. E aquilo que precisa ser colocado em ordem, vai ser colocado em ordem. Nós queremos vitória na nossa vida. Nós queremos uma nova história, um novo tempo. Assim nós queremos te agradecer e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém. Amém.